Tema de hoje: fake news do Natal. O que é fake news? Tema em inglês, eu sei, mas caiu já na língua do povo nesse tempo. Notícias falsas. Alguém inventa alguma coisa ardilosamente, não pensa que assim, deixa eu contar essa mentirinha. Não, alguns são para tirar barato mesmo, mas outras são ardilosamente preparadas, coloca na grande rede internet, amplia a sua força de comunicação. Outros inocentes leem aquilo, não discernem muito bem, compartilham desavisadamente, não sabe que aquilo é mentira, divulga-se algo que não é verdade e, claro, alguém está levando vantagem com isso. Agora, isso não é novo. Fake news tem na história de monte. A nossa proclamação da República, 1889, saiu exatamente, surgiu por causa de uma fake news, que foi falada ali por Marechal Deodoro, quando ele soube, eu vou contar, tá? Eu vou contar. O Marechal Deodoro era lá do Sul, antes, ele estava no Rio de Janeiro, era lá do Sul, ele gostava de uma mulher, e a mulher nunca deu a mínima para ele, a mínima bola para ele. E essa mulher acabou gostando de um outro cara que virou um rival dele, grande rival. No dia 15 de novembro, eles foram, não para proclamar a República, nossa República não foi proclamada 15 de novembro, a gente comemora 15 de novembro, mas eles foram depor um líder do governo, nem era o Dom Pedro que estava sendo deposto, era um outro líder do governo que foi deposto. E os demais, querendo realmente que eles tirassem o Dom Pedro, Marechal Deodoro era amigão do Dom Pedro. Eles querendo que Marechal Deodoro tirasse o Dom Pedro, Marechal Deodoro estava ruim, ele estava na cama, saiu da cama para ir depor esse cara e voltou para a cama. Os caras foram lá falar com ele e a notícia vem: muito bem, saiu aquele indivíduo. O Dom Pedro colocou o rival dele, lá do Rio Grande do Sul. O cara que a menina de quem ele gostava estava interessada no outro. Era o rivalzão dele. Quando ele soube que era esse cara, ele foi lá e se levantou e proclamou a República. Que coisa linda, né? Bem-vindo ao Brasil. E um detalhezinho, não era verdade. Fake news. Pois é. Temos outras fake news na história. Você já ouviu falar de Américo Vespúcio? Américo Vespúcio, que eu sempre achei que fosse português na minha vida. Eu sempre achei que Cristóvão Colombo fosse português, que Américo Vespúcio fosse português, nenhum era. Esse é italiano, mas morou em Portugal há um tempo. Américo Vespúcio era um homem rico, de família rica, e ele vivia, por exemplo, ele nasceu na mesma época de Michelangelo, de Da Vinci, foi companheiro de classe do Maquiavel, era um cara muito bem instruído, teve ótima escolaridade, era de classe alta, o que lhe proporcionava acesso a mais conhecimentos do que as classes baixas naquele tempo. Isso acontecia naquele tempo, hoje não existe isso, vocês sabem disso, né? Mas ele então escrevia muito bem. Ok. Este homem resolve, então, fazer algumas viagens no mundo, no qual ele acabou indo na segunda viagem de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo fez aquela primeira viagem, descobriu não a América, ele descobriu as Índias Ocidentais, né? Porque Cristóvão Colombo era aquele cara assim, ele não sabia, quando ele foi navegar, ele não sabia para onde está indo, e quando voltou não soube dizer para onde ele foi. Era um cara que escrevia muito mal, o Colombo. E o Vespúcio foi na próxima e foi narrando tudo. E as pessoas se encantavam com os escritos de Américo Vespúcio, que eu recomendo até você encontrá-los e lê-los. As cartas dele são muito interessantes. No entanto, as primeiras cartas de Vespúcio foram dirigidas, obviamente, primeiro para os seus patrocinadores. Tudo tem dinheiro por detrás. Quem patrocinou o Vespúcio? Os italianos patrocinaram o Vespúcio. Eram bancos italianos que
patrocinaram. Eu não sei se você sabe disso, mas os italianos foi quem inventaram, né? Eles inventaram os bancos, eles que inventaram o cheque, eles que inventaram a nota promissória, eles que inventaram a máfia e inventaram a pizza, para tudo acabar em pizza, né? São ótimos, são ótimos. E eles patrocinaram o Vespucci, e o Vespucci agora tinha que escrever lá, por exemplo, um dos líderes de Florença, da família dos Médici, ele escreveu para eles, escreveu para o rei de Portugal, que também tinha financiado a sua segunda e terceira viagem, que foi até aqui para o Brasil. Ele viajou aqui pelo Brasil, passou desde da costa lá do alto. No dia 1º de janeiro, ele parou o navio num lugar, chamou aquele lugar de Rio de Janeiro. No dia 6 de janeiro, que tem a ver com a nossa mensagem, tá? O dia de Santos Reis, né? Conhece isso? 6 de janeiro, dia de Santos Reis, né? Dos 3 reis magos. Então, ele chamou o lugar ali onde ele aportou de Angra dos Reis. E aí vem Ilha Bela, foi o nome dele. Cananéia, lá embaixo também, foi o nome que ele deu. E ele narra. Os escritos dele, ele escreve muito bem. Eu li alguns dos escritos atribuídos a ele, que conta como eram os índios no Brasil, da simpatia que havia nos índios brasileiros, descreve a sua cor da pele, descreve a fauna, a flora, e assim vai nos seus encantos, e descreve a navegação, as dificuldades da navegação, e coloca que ele que ajudou o capitão do navio, porque estava todo perdido, mas ele que orientou, e ele se vende muito bem. Moral da história, Américo Vespucci é um papudo. O cara escreve bem e sabe se vender muito bem. O rei da Espanha, por exemplo, achou que ele era melhor do que qualquer outro navegante, chegou a contratá-lo. Todos os navegantes da Espanha antes tinham que passar pela aprovação do Américo Vespucci, porque ele era o cara, e ele sabia vender muito bem isso. Eu li, por exemplo, um bilhete de Cristóvão Colombo, que enviou para o seu filho, porque o Cristóvão Colombo estava indiscreto. Ele não sabia nem para onde tinha ido, nem como voltar para o lugar. O Colombo era assim. O Colombo era marrudão, né? Ele era de navio. Já o Vespucci era da elite intelectual. Então, o Vespucci ficou muito amigo do Colombo. E o Colombo mandou um bilhete para o filho dele, falando, olha, o pessoal está querendo cortar nossas verbas, tal, mas o Vespucci vai defender a gente. Ele vai dizer para o pessoal que as Índias Ocidentais, era assim que eles chamavam, aqui, que nós chamamos de América, né? As Índias Ocidentais são melhores do que as Índias que eles conhecem, né? Então, é um lugar muito melhor, tal, e assim nós vamos fazer mais navegações, vai continuar o suporte financeiro para nós. Mentira, tá? Mas o Vespucci era o cara que tinha essa lábia e que os reis acreditavam nele. Muito bem. O cara escreveu para os seus patrocinadores e para o rei de Portugal, e essas cartas não circularam, óbvio, eram particulares. O próprio Vespucci escreveu pequenos livretos, pequenas cartas que viraram livrinhos, que viralizaram no seu tempo. Elas eram transformadas em pequenos livretos, já havia a imprensa na época, como esses que vende no nosso Nordeste, de contos de cordel, por exemplo, iguaizinhos àqueles. E eles foram vendidos em tantos lugares e muita gente leu esses escritos. Eu li 2 deles. O Novo Mundo, aliás, assim como é chamada as Américas, o Novo Mundo foi o Vespucci que deu esse nome. E as 4 viagens de Américo Vespucci. Pera lá, foram 3. Na segunda de Colombo e 2 aqui na costa da América, no Brasil. Qual era essa quarta? Essa quarta era uma primeira que ele inventou. Ele inventou uma história de que ele esteve neste novo mundo antes do Colombo. E viralizou para todo mundo que ele era o cara que tinha vindo para cá e não Colombo. Reuniram-se cartógrafos, isso já em 1506, no norte da França, e fizeram ali, numa reunião dos cartógrafos, para redesenhar o mundo da época, porque o mundo da época que eles tinham era o mundo grego, que não tinham aí esse novo continente, esse novo mundo. Que nome daremos a este novo mundo? Que nome ficou? América. Por que você acha que o nome foi América? Em homenagem a quem? Américo Vespucci. O cara conseguiu
o nome dele num continente. Ele conseguiu. Ásia é nome de uma deusa, que é a deusa do nascer do sol. Europa é o nome de uma deusa, que é a deusa do pôr do sol. África é nome de uma deusa. América é o nome do cara. Na verdade, ia ser Américo, mas como todos os outros são nomes femininos, colocaram em homenagem a ele, América. Primeira fake news das Américas foi feito pelo Vespucci, ou seja, a América é fake. A América é fake. Um barato é que os norte-americanos, né, ou os estadunidenses, tomam para si esse nome. Você já percebeu, americano? O estadunidense é um negócio. Nós somos a América. Não, mas nós não é? Aqui também é, mas tudo bem, deixa para lá. Deixa que eles fiquem com esse nome, né, com essa fake news que inventou a América. Então, é o poder da palavra impressa, é o poder de quem escreve. E assim vai na história. E eu emendando aqui, começo a dizer, existem algumas fakes que vão surgindo. Eu vou estudar algumas nos próximos domingos eu vou continuar. Porque já que estamos nos aproximando da época do Natal, por que não conhecer melhor a história do Natal? Porque tem um monte de coisa inventada sobre o Natal que não tem na história bíblica. Para início de conversa, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Essa é a primeira fake news. Não tinha como Jesus ter nascido dia 25 de dezembro, por algumas razões, muitas delas, por exemplo. Você vê, por exemplo, que na história bíblica, os pastores estão com as ovelhas ali no campo, quando um anjo aparece para falar com os pastores, para falar do nascimento do Salvador, Jesus. Ok. 25 de dezembro lá é inverno. Inverno frio e detalhe, chove muito. Nenhum pastor iria levar a ovelha à noite, num frio e na chuva, para o campo. Então já mostra que dezembro não teria sido. Um outro argumento é que José e Maria se dirigem a Belém por causa de um censo que eles teriam que se registrar na cidade onde nasceram. E o rei não iria decretar um censo numa época de grandes chuvas, até de enchentes, naquela região. Então, era uma época difícil para se transitar. Então, não foi dezembro. Tem algumas dicas que dá para a gente saber mais ou menos quando Jesus nasceu. Dá para saber sim. Porque quando Maria vai visitar Isabel, a sua tia, Isabel estava grávida de João Batista, já de 6 meses. João Batista, portanto, é 6 meses mais velho que Jesus. Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista. Ora, o pai de João Batista recebe a notícia da gravidez da sua esposa, durante o seu momento de oficialização de sacerdote. Isso é tudo muito bem registrado, os turnos do sacerdote, o que dá para a gente saber quando Isabel engravidou. 9 meses depois, vai cair no final de março e abril. 6 meses depois, que é quando Jesus nasceu, final de setembro ou outubro. É interessante que no final de setembro e outubro tinha uma festa chamada Festa do Tabernáculo, ou Festa dos Tabernáculos. A palavra tabernáculo ali é uma ideia de que Deus habita no meio do povo. Deus habitou entre nós. Inclusive no Evangelho de João diz, o verbo se fez carne, se referindo ao nascimento de Jesus, e tabernaculou entre nós, diz no texto original. O que mostra uma alusão também a essa festa dos tabernáculos, que acontecia entre 25 de setembro a 5 de outubro. Como todos sabem, eu já sei a data do nascimento de Jesus, 3 de outubro. Meu aniversário, para quem não sabe, anota aí. Eu tenho, sim, certeza. Mas não comemore dia 3 de outubro. Comemore dia 25 de dezembro, como o Papa Libério estabeleceu. Aí 3 de outubro fica só para mim, beleza? Joia. Agora, por que comemora no dia 25 de dezembro? Bom, qualquer dia do ano que colocasse, ia ter um Deus sendo comemorado. No 25 de dezembro era o Deus Sol, porque era a festa do solstício, que ia desde 22 a 25 de dezembro, são os dias mais longos do ano, do caso do Sol, festa do solstício. Então, isso na Pérsia era comemorado, por exemplo, Deus Mitra. Isso se espalhou no mundo inteiro, essas festas, como eram festas que juntavam todo mundo, as famílias, agradecendo a Deus pelo sol.
vem a igreja, os países são cristianizados, Jesus é chamado de o sol da justiça, falou, esse é o dia melhor para se comemorar o nascimento de Jesus. Papa Libério estabeleceu isso em 300 e pouco. Ok, errado? Não, gente, ele não queria estar certo. O que ele queria é que tivesse um dia para a gente lembrar do nascimento de Jesus. Então, nada de errado em comemorar. Jesus nasceu dia 25 de dezembro. A gente precisa de uma data para lembrar disso. Mas essas ideias vão surgindo e vão falando, mesmo que elas não tenham verdades ali nela, nós podemos entender que a ideia não é enganar ninguém, a ideia é que a gente se lembra do nascimento de Jesus. Muito bem, no nascimento de Jesus tem uns personagens que eu quero analisar hoje. Os chamados 3 reis magos, ou que é comemorado 6 de janeiro, o dia de Santos Reis. Ou como é comemorado no Nordeste brasileiro e em Portugal, a reisada, não é? Como é feito. Então, vamos ler um texto, Mateus no capítulo 2, começa a narrar esse momento desses reis. Diz assim, depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha para o texto, mais uma vez, vamos lá. Aonde aqui diz que eles eram 3? Não diz. A gente conclui que é 3 por causa dos 3 presentes, ouro, incenso e mirra, que eles trouxeram. Mas nenhum dos textos diz que era 3. Então, os 3 reis magos não são 3. Pode ser 3 ou não são 3. Agora, onde que diz aqui que eles eram reis? Também não diz. Então, os 3 reis magos não são 3 e não são reis. Sobrou o quê? Mago. Isso eles eram. E o que são os magos? Magos vindo do Oriente, possivelmente astrólogos. Como assim, Anésio? Como astrólogo? A astrologia é proibida no Antigo Testamento. É. E como pode ser astrólogo? Por isso que colocaram o rei. Vai confundir a cabeça do povo. Mas aí, com isso, esconderam uma mensagem que tem no texto. Astrólogos, possivelmente persas, talvez zoroastras. Zoroastras é do zoroastrismo, uma outra religião. Não é judeu, não é cristão, não existia cristianismo ainda. Quer dizer que Deus fala com gente de outra religião? Quer dizer que alguém pode olhar para as estrelas e chegar até Jesus? Os céus revelam a glória de Deus. Esses homens olharam para os céus e chegaram até Jesus. Esse texto vai nos ensinando algumas coisas. Mas se a gente pegar essas lendas, essas fake news da história, porque essas fake news surgiram. Primeiro que eles eram 3 reis e tal. Gente, se fosse rei, pensa, algum rei, você já assistiu o filme sobre os magos. O que você lembra? Um homem andando num camelinho em pleno deserto, né? Daí se encontra com outro. Gente, carregando ouro, sozinho, naquele deserto, tinha sido assaltado, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ele ia passar ali pelo deserto da Rocinha, ó. Tem jeito. Não tem jeito. Se fosse rei, viria em comitiva. 3, você imagina a gentarada que não seria. Não era rei. Deram até nome para esses reis. Vocês já viram os nomes deles? Lembra dos nomes deles? Era Baltazar, né? Gaspar, é isso mesmo? Eu nem lembrava de cor. Baltazar, Gaspar e o Belchior, que ficou conhecido por ter medo de avião. Né? Esse foi bem conhecido. Deram até nome para os caras. Mas, quando a gente faz isso, a gente começa a perder as lições que o texto pode nos dar. Tem
lições fantásticas nesse texto, que nós vamos analisar algumas delas hoje, vendo outros textos das Escrituras que nos esclarecem melhor essas lições, mas que começam lá com esses magos vindo do Oriente. Mais um detalhezinho, vamos continuar a leitura um pouquinho mais? Em Mateus, ainda no mesmo capítulo 2, do versículo 10, 11, aliás 11 e 12, diz assim: ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Mirra é um perfume muito gostoso, um óleo. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Deus de novo falou com eles. Lições que eu vejo nessa história, que eu vou esmiuçar cada uma delas. Essas 3 lições que eu vou lhes falar, já vou te adiantando as 3 lições que eu quero tirar hoje aqui, só que usando outros textos da Bíblia Sagrada. Primeira coisa é que Deus não está preso ao cristianismo. Desmond Tutu, arcebispo anglicano da África do Sul, tem um livro dele chamado assim, Deus não é cristão. É interessante isso, porque esse texto está me mostrando que Deus fala também com gente de outra religião. Segundo, eu vou esmiuçar isso mais adiante, se você está com dúvidas eu vou esmiuçar melhor. Segundo, enquanto hoje muita gente é ensinada a buscar Deus para receber favor, comprar, negociar com Deus, esses magos ensinam a oferecer presentes a quem não podia dar nada em troca. Eles não deram presentes para um rei, eles deram presentes para um bebê, e bebê não tem como dar nada de troca. Interessante você notar que esses magos, diferente do que a gente é ensinado hoje, o que a gente é ensinado hoje, no modo geral, dentro do cristianismo e tantas outras religiões, não é? Olha, vai na igreja buscar Deus, vai lá, busca Deus para Deus te abençoar, vim buscar uma graça, vim receber algo, sempre para mim, eu. E aqui, eles não foram buscar nada para eles, foram dar, foram para prestar homenagens, foram para honrar. Em outras palavras, e eles entendiam que ele seria filho de Deus, rei dos judeus. Ora, eles foram para prestar honra e homenagem. E outra coisa que é interessante, é que esses homens adoraram a Jesus. Deus aceita a adoração e orações de gente sincera. É interessante que, olha só, quando eles procuraram Herodes e falaram com Herodes, onde nasceu o rei dos judeus, o Herodes chamou a liderança do judaísmo da época. Provavelmente eram os saduceus, por estarem mais perto de Herodes, mas talvez algum dos fariseus devia estar ali também, gente do Sinédrio. E esses homens falaram, não, está escrito nas escrituras, no profeta Miqueias, de que este rei dos judeus vai nascer lá em Belém da Judeia. Muito bem, os magos foram para lá. Cadê os líderes religiosos? Eles sabiam onde Jesus ia nascer, eles conheciam as escrituras, mas não estava lá. Os magos do Oriente não conheciam as escrituras, não sabiam nem o lugar onde Jesus ia nascer, mas foram para lá. Chegaram atrasados, mas foram. Chegaram atrasados, Jesus já tinha nascido quando eles chegaram. Mas foram. É interessante esses detalhes, porque isso mostra gente que quando tem um coração sincero, chega até Jesus. E religioso, praticante, que conhece as escrituras, não chegaram até Jesus. Deus aceita essa oração de gente sincera. Olha, Salmo 145, 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos, repete o texto, de todos, você percebe isso? De todos os que o invocam em verdade, ou em sinceridade. O que eu quero te dizer, se seu coração é sincero para Deus, Deus te ouve. Deus te ouve. Não importa quem você é. Ah, mas eu não sou religioso. Deus te ouve.
Eu sou religioso, Deus te ouve também. Eu frequento igreja, Deus te ouve. Eu não frequento igreja, Deus te ouve. A questão é, se você tem coração sincero. Vamos lá. 3 verdades esclarecidas, essas fake news. Esclarecido isso, eu quero tirar algumas lições que nós aprendemos com esses magos, só que eu vou refleti-las em textos do Novo Testamento, ali no livro de Atos dos Apóstolos. São 3 delas que eu quero ver com vocês. Primeira, Deus não está preso à religião. Deus não é propriedade de uma religião. A religião não tem esse direito de manipular os caminhos de Deus. Para você entender isso, eu quero te falar do evangelho da graça de Deus. Graça é favor imerecido. Graça significa o seguinte: graça significa que você não merece nada, mas Deus te deu do mesmo jeito. Não é por mérito próprio, não é por ser bonzinho, não é por você ser legal, é porque Deus te ama e acabou. Ele te dá as coisas não por você se fazer merecer, Ele te dá as coisas porque Ele é bom. Ele dá as coisas até para gente ruim. Quem disse isso foi Jesus. Jesus falou que o meu pai, Jesus disse, agora eu falei, parecia o INRE, né? Meu pai, né? Meu pai faz nascer o sol sobre maus e bons, e Ele faz a chuva cair sobre maus e bons. Então, Deus abençoa gente ruim também. Como assim? Porque Ele é bom. É inerente dEle ser bom. Vamos estudar um pouquinho. Na verdade, eu queria que você anotasse, lesse em casa, porque os textos são muito grandes, então eu prefiro narrá-los para vocês. Atos capítulo 7, apenas a narrativa. Estevão era um dos líderes da igreja. Segunda leva de líderes que teve, depois dos apóstolos, entram mais 7 líderes no meio da igreja. Estevão era um deles. Estevão era um cara eloquente, ensinava muito bem, tinha uma boa dialética, falava com o público, juntava multidões. E um dia ensinando, Estevão começa a revelar para essas pessoas algumas coisas interessantes. Dentre elas, que Deus não era propriedade particular da religião dos judeus. Porque os judeus se sentiam assim donos da revelação de Deus. Deus escolheu o nosso pai, Abraão. Deus se revelou a Isaac. Deus se revelou a Jacó, o nosso pai, que foi chamado de Israel. E Deus se revelou ao nosso rei Davi e os nossos profetas. Então Deus está aqui, Deus está na nossa religião. Você quer ter contato com Deus? Legal, vem aqui em Jerusalém. Aqui em Jerusalém nós construímos uma casa para Deus e Deus mora nela. Você quer falar com Deus? Vem aqui, aqui. Ah, mas eu me sinto assim, como é que Deus vai perdoar meus pecados? Deixa, o sacerdote falando, né? Deixa com a gente que a gente sabe. Você quer que Deus perdoe seus pecados? Muito bem, você vem aqui, traga um boi bem grande, bem gordo, do tamanho do teu pecado, e nós vamos sacrificar esse boi para Deus. Deus vai comer o boi? Não, ele gosta do cheiro de churrasco. Ele acalma a ira dele, ele está irado com você. O cheiro do churrasco ele acalma. A carne a gente come, mas a gente faz isso. Aí você fala, tá bom, mas eu moro muito longe. Não, a gente resolve isso para vocês. Tem uma lojinha aqui que vende nossos boi. Você compra o boi aqui do lado. Ah, legal, eu vou comprar o boi aí. Ah, mas seu dinheiro não serve. Tem uns cambistas, que você vai passar ali primeiro, ó, ali entra no templo, primeiro direita, ali tem uns cambistas, que vão trocar o seu dinheiro pelo dinheiro do templo, que é dinheiro sagrado, para você comprar o animal, para o animal não ser contaminado, e então nós vamos... Essa era a religião. Isso que eles controlavam. Deus ama a todos, mas você tem que entrar por aqui, ó, na minha religião, na minha igreja, né? Senão não vale, porque Deus só fala com esse povo aqui. Tem crente que pensa assim hoje, não tem? Tem igreja que acha que só eles que vão para o céu. Tem igreja que acha que vai ser só nós aqui que vamos ser salvos. Santa ignorância, Batman. Porque Deus ama a todos, Deus não está preso a tudo isso.
Estevão então estava pregando, e quando Estevão prega, ele fala algumas coisas, como por exemplo, Atos 7,48, olha o que ele diz: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. O que ele está dizendo? Gente, Deus não mora aqui no templo. Como assim? Todos eles falavam assim. Detalhe, Estevão não inventou esse texto. Já tem 2 citações disso nas Escrituras Sagradas, mas o povo não sabia. Porque quem detém o conhecimento controla os outros. Então eles não queriam que o povo soubesse dessas verdades. Os líderes não gostaram disso. E esse é o ápice da pregação do Estevão. O Estevão começa a mostrar que Deus agora ama a todos, está aberto para todos e perdoa a todos. E as pessoas, e aqueles líderes começam a rebater com essa mensagem do Estevão. Como assim? Deus está irado, porque eles pregavam o seguinte: Deus está irado com você, irado. E você tem que aplacar a ira de Deus com seus sacrifícios e com a sua obediência. Então, não deu dízimo? Eles vão assim como se Deus estivesse bravo. Gafanhotos, ataquem-nos. Consumam toda a sua plantação. Eles mostravam Deus dessa maneira. Vem o Estevão e diz: não tem nada disso. Deus é o Deus de toda a graça. Deus é um Deus bondoso. Através de Jesus, Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Ele morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Estevão está dizendo que a boa notícia, a boa nova, contar de fake news é good news, ou seja, boas novas, boas notícias. Evangelho significa isso. E Estevão prega esse evangelho, dizendo: Deus está solto. Deus não está preso nas religiões. Você não precisa fazer mais sacrifícios para comprar esse Deus. Eu vou falar isso no próximo ponto. Mas você não precisa fazer nada para que Deus venha te amar mais. Não há nada que você possa fazer para que Ele te ame mais. Também não há nada que você venha fazer que o faça te amar menos. Isso é graça. O que eu quero te dizer é que se você pecou muito ou pouco, o perdão dos pecados é o mesmo. Para Deus não tem pecadinho ou pecadão. Para Deus tem gente sincera e gente falsa. É isso que tem. Ele está perto de todos os que o invocam em verdade, em sinceridade. É isso. Então, o que aconteceu? Todo mundo gostou do sermão de Estevão? Não, os religiosos rangeram os dentes e sabe o que fizeram? Mataram o Estevão. Foi isso que aconteceu. Religiosos não suportam esse tipo de mensagem, porque eles perdem o controle do povo com esse tipo de mensagem. Segundo, então primeiro, Deus não está preso à religião. Segundo, Deus não se compra. Não se compra porque Ele não se vende. Você não controla Deus. Você não faz Deus fazer as coisas. A gente tem umas ideias, né, de oração. A gente tem uma ideia assim, tem um termo que a gente usa assim, que é oração forte. O que é oração forte? Uma vez uma pessoa me pediu isso, né? Eu fui orar para uma pessoa, pastor, pode orar bem forte, mas faz uma oração bem forte. Eu falei, o que é uma oração bem forte? Deve ser uma assim que, sei lá, dá uma, o que você acha que é? Dá uma chave de braço em Deus, assim, fala, Deus, faz isso, faz. Parece, da onde a gente tira essas coisas? Oração, o pessoal fala, oração move a mão de Deus. Se oração move a mão de Deus, Deus é um marionete da oração. Então a oração é Deus e não Deus é que é a oração. Deus é imutável, Deus não muda, Deus é Deus. Ponto. A oração mexe na minha vida e mexe na tua vida. A oração tem o poder de mudar a gente. É isso que a oração faz. A oração transforma o meu coração e o teu coração. É isso que a oração faz.
Então, ao você orar, saiba que quem está sendo mudado é você. É isso que a oração faz. Mas voltando aqui, Atos 8 agora. Atos 8 conta a história de Filipe. Filipe era o companheiro do Estevão, um outro pregador também. Um outro desses novos 7 líderes que tinham na igreja. Um deles era Estevão, o outro era o Filipe. O Filipe, ele foi para a região de Samaria e começou a pregar, e um monte de gente se convertendo, porque Filipe estava realizando milagres naquele lugar. Só que lá tinha um feiticeiro, a Bíblia também o chama de mágico. Por quê? Porque o que ele fazia era truque. Ele fazia truques e as pessoas acreditavam, e ele sabia que era truque, ele sabia que era fake o que ele fazia. Acontece que o Filipe vem e realiza milagre real, e o cara viu, é real. Aí fica sabendo, a igreja fica sabendo do Filipe lá, e envia para lá o Pedro e João. Quando esse cara, que chamava Simão, quando o Simão fica sabendo que ia para lá, olha, se o Filipe já é esse cara, imagina o chefe dele, né? Imagina os superiores dele, que era Pedro e João. Pedro e João, chegando lá, o cara foi, queria ver o Pedro e João, e o Pedro e João começou a orientar a igreja que estava começando, impuseram as mãos sobre os irmãos, e os irmãos começaram a receber o Espírito Santo, falando em outras línguas. O mesmo poder que havia ali sobre Filipe, que realizava os milagres, agora estava sobre os irmãos também. Não sabemos disso, mas quem sabe até ao longo do tempo, os irmãos também começaram a ver milagres acontecendo. O Simão ficou assim e falou, eu quero isso aí também. E o Pedro foi explicar, isso é graça de Deus, é o dom de Deus, Deus dá para quem Ele quer dar, Deus faz isso porque Ele é bom e tudo mais. E o Simão, não tendo isso, falou, não, eu quero, eu pago. Quanto que custa? Vai, Pedro, fala aí para mim, entre nós aqui, eu sou cara rico, eu pago, você me dá esse poder. Claro que Pedro, com aquela elegância que você conhece de Pedro, né? Aquela elegância de lord inglês de Pedro, falou, vai para o inferno você, porque seu dinheiro... Está achando que vai comprar Deus, né? Qual é a lição que a gente tira daí? A lição que a gente tira é que Deus não se vende. As coisas de Deus não dá para comprar. Não dá para comprar com dinheiro, mas também não dá para comprar com sacrifício, não dá para comprar com cara bonitinha. Porque tem gente que acha que depende da cara que você faz na oração, Deus vai responder ou não, né? Você vai orar, ai Deus, me faz isso para mim. Não respondeu? Aí você faz aquela cara de gato do Shrek, né? Gato de bota, né? Acha que Deus vai responder não por causa disso. Deus não se vende. Deus não é manipulável. Deus não é comprado. Os deuses são comprados. Os ídolos são comprados. Deus não. Deus não se compra. Ídolo sim. Você vai lá para o ídolo, quer que ele faça alguma coisa? Vai lá, bota uma vela, farofa, por isso que eu acho que ele veio da Bahia, porque gosta de uma farofa, né? Vela, galinha preta, não sei por que esse racismo, o que tem de galinha preta, tá? Não sei, né? Então, são comprados, são apaziguados. Deus não é assim. Ídolo, fez milagre para você, você acha que fez, né? Recebeu a graça, tem que colocar a faixa lá em frente de casa, agradeço ao santo fulano pela graça alcançada. Ah, eu prometi que eu ia de joelho na escadaria. Vai fazer, porque se ele te deu, você não fez, ele tira. Os ídolos são assim. Deus não. Deus não é assim. Você não tem que pagar promessa para Deus. Mas não é o que é ensinado hoje, você já percebeu? Você quer receber bênção? Vem aqui. Você vai, primeiro tem que vir para receber, já começa aí. Vem aqui, tá? E depois traz a sua oferta. Vai comprar Deus. Aí você põe a oferta lá, o cara olha assim e fala, bênçãozinha só. Isso aqui dá para comprar só assim um tapinha de bênção. Né? Melhora aí. Deuses são comprados. Deus verdadeiro, não. Deuses imaginários são comprados. O único Deus verdadeiro não é comprado. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não é assim. Ele é chamado em Pedro, capítulo 5, versículo 10. O mesmo Pedro que ensinou aquilo para o rapaz, disse assim, o Deus de toda graça. Esse é o nosso Deus. Graça significa que Ele dá porque Ele quer dar. Deus vai te abençoar porque Ele quer abençoar. Porque Ele é bom. Eu vou entrar no outro ponto para você entender isso melhor. Primeira coisa que nós vimos aqui,
Deus não está preso à religião. Segundo, Deus não se compra. E terceiro, Deus ouve a todos que o buscam. Deus ouve a todos que o buscam. Isso significa que Deus ouve você da mesma maneira que ouve a mim. Não tem essa de você achar que a minha oração é mais forte que a tua, porque não existe isso. É isso que os religiosos judeus não queriam que o povo soubesse. Porque as pessoas, muitas vezes, querem o povo preso neles. Sou eu que vou orar e vou liberar a benção aqui. Aliás, o povo ora assim hoje. Ó Deus, eu libero nesse momento a benção aqui. Agora, você imagina aquele gato tipo mágico. Aquela coisa, né? Tolice. Deus é Deus e não depende nem de mim nem de você, ponto. Deus é Deus. E Ele ouve a todos os que o buscam com sinceridade. Ele ouve a sua oração da mesma forma que ouve a minha. Vou te contar mais uma história, e essa é a última. Atos no capítulo 10. Nós já vimos o 7, o 8, agora o 10 de Atos. Conta a história de Cornélio. Deus tinha falado algo com Pedro, que era para ele acompanhar uns homens que vieram lá na casa dele para buscá-lo para pregar num lugar, na casa do Cornélio. Por quê? O que aconteceu lá na casa do Cornélio? Eu vou contar a história do Cornélio. Cornélio era um italiano. E esse homem, ele não era cristão, ele também não era judeu. Ele temia a Deus. Mas ele fazia suas orações. Olha só, o cara não era da religião, mas fazia as suas orações. Como você acha que eram as orações dele? Da maneira dele. Do jeito que ele sabia. E fazia muitas esmolas. Ajudava as pessoas pobres e necessitadas. Um anjo aparece para ele. E esse anjo diz: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas, sua generosidade, chegaram até mim. Interessante colocar aqui o coração generoso e oração no mesmo patamar. Isso é uma coisa interessante. Segunda coisa que é interessante é o seguinte: o cara não era de nenhuma religião. E Deus ouviu. Deus ouve oração de gente que não é da minha religião. Deus ouve oração de gente. Por que será que Deus ouviu a do Cornélio? Por causa do coração dele. Deus ouve gente sincera. Deus ouve. Lembra da história dos magos? Deus ouve. Deus ouve. Ele é o Deus de toda graça. Ele é aquele que aceita todo aquele que o procura. As tradições religiosas não gostam de pensar dessa maneira, porque gostam de controlar as pessoas para dentro da sua religião. Quer ser abençoado? Vem aqui. E vem o Estevão e fala: não, 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 Deus está solto. Lembra da conversa da mulher samaritana com Jesus? Ela falou: ó, vocês judeus falam que é lá, no templo de Jerusalém, que tem que orar. Mas os meus pais, que eles eram de Israel, reino do norte, falam que é aqui, nesse monte aqui, porque aqui que estava o tabernáculo. Vocês que pegaram a arca da aliança e levaram daqui para lá. É aqui ou lá? E Jesus responde o quê? Lá, aqui, qualquer lugar, Deus pode ser encontrado em qualquer lugar. Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em qualquer lugar você pode encontrá-lo. De qualquer maneira você pode ser achado por Ele. Meu irmão, Deus ouve você aonde você estiver. Deus ouve você com a roupa que você estiver. Tem gente que acha que tem que ter roupa de ver Deus, não é? Eu conheci um homem, na verdade conheci só de cumprimentar uma vez, mas foi meu pastor que me falou acerca dele. O homem dormia de terno. Por que ele dormia de terno? Porque ele falou o seguinte: porque se Deus for fazer uma revelação para mim durante a noite, eu estou preparado para ouvir Deus. Eu não queria ser mulher desse cara. Você já imaginou, mulher de um cara desse? Você está dormindo de noite, um dia você acorda no meio da noite, olha do teu lado, está teu marido assim, de terno, assim. Morreu. Morreu. Tem um defunto aqui do meu lado. Meu Deus. Deus ouve você. Vou te repetir. Deus ouve você. Fala com Deus que Deus te escuta. Fala que eu te escuto. Deus ouve você.
E ele não faz diferença entre pessoas. Ele ouviu magos do Oriente. Ele ouviu o italiano Cornélio. Ele ouviu o judeu de fala grega Estevão. Ele ouviu o judeu de fala hebraica Pedro. Ele ouve qualquer um. Ele ouve a gente também. O que isso significa para nós? Ore porque Deus te ouve. E não é por merecimento, mas Ele te ouve porque Ele quer te ouvir. Eu vou te explicar contando essa história de Marcos capítulo 1. Um leproso se aproxima de Jesus. Estou terminando. Um leproso se aproxima de Jesus. Leproso naquela época era uma pessoa indesejada e você tinha que ficar distante dele. Por quê? Lepra era algo contagioso, se bem que o que eles chamavam de lepra era qualquer doença na pele. Se você tivesse um vitiligo, você estava afastado da sociedade. Se você tivesse uma doença qualquer na pele, de mancha, você já estava afastado da sociedade. Detalhe, ninguém poderia te tocar, você teria que viver fora da cidade, e quando alguém se aproximava de você, você tinha que gritar assim, leproso, leproso, para ninguém te tocar, ninguém chegar perto, porque se você enganasse alguém, você seria morto ou apedrejado. Então esse homem que está há anos da sua vida sem ser tocado por alguém, esse homem que está há anos da... Volta, consegue imaginar isso? Sem um toque. Não é gostoso às vezes segurar na mão de alguém, um abraço, você ama alguém, um beijo, você está perto de alguém, situações, não é gostoso? Toque. Anos da sua vida sem poder ser tocado por questões religiosas. E aquele homem, além do mais, ele não era chamado de doente, ele era chamado de impuro. Porque para eles, aquilo que aparecia na pele deles era um reflexo do que estava lá dentro. Ou seja, seus pecados do coração se externaram na sua pele para a sua própria vergonha. Que coisa. E esse homem chega para Jesus, de longe, claro. Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar? Nota que ele não pede para ser curado. A cabeça dele mostrava, eu tô assim por dentro. Então preciso ser purificado. Aí eu vou ser curado. Agora, o que Jesus faz me fascina. Fica de pé comigo, eu vou ler só o trechinho aqui. Vou terminar. Olha o que Jesus faz. Diz assim o texto, Marcos capítulo 1, só um trechinho aqui do versículo 41. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão. Jesus, primeiro mostra compaixão para aquele homem. Eu imagino o homem falando, sabe assim, Jesus, o senhor pode me purificar, tal, nem olhando talvez. E aí esse homem recebe um toque. Diz o texto que Jesus tocou nele. Um toque. Eu acho que aquele momento que esse homem foi tocado, aquilo tudo já mudou tudo dentro dele. Ele foi tocado, ele foi amado naquele momento. Consequência disso, foi curado. Lição da história? Jesus ouve a oração de gente que é considerada impura pela religião. Jesus ouve a oração de gente que foi afastado de relacionamentos por causa da religião. Alguns de vocês, até em igreja, já foram afastados de comunhão. Pessoas que andavam perto de você, não anda perto dele não, lá é bode, né? Ou é bruxo, né? Cada igreja tem uns nomes aí que inventam. É amaldiçoado. Uma perguntinha, vamos lá. Quem de vocês já foi excluído de igreja? Levanta a mão. Vai lá, não tem vergonha não. Você não está vendo a minha levantada? Anésio, você?
Eu já fui excluído de igreja. Anésio, o que você fez que você foi excluído de igreja? Fui tocar na outra igreja. Como assim? Eu era organista de uma igreja. Tinha 3 organistas, não era a minha escala. Eu fui no domingo numa igreja mais perto da minha casa. Não tinha organista, eu toquei lá. Quando eu cheguei no domingo seguinte, gente, me chamaram para a reunião do conselho. Sabe quando você vai chegando assim? Olá, irmãos, tudo bem? Reunião do conselho, lá. Falei, xiii. Fui para a sala e aquele pessoa dizendo assim, você foi em tal lugar? Fui. Você tocou lá? Uhum. Ainda partiram a ceia e eu tomei a ceia. Gente, era igreja da mesma denominação, da mesma convenção. E me expulsaram. Eu falei, mas por quê? Não, porque aquela igreja saiu daqui. Eu falei, eu sabia da briga de vocês, você não sabia? Sabe a minha idade? 12 anos de idade eu tinha. Você imagina um menino de 12 anos e aquela fera, para não falar besta, fera, rosnando para mim. E eu ali igual a excluído da igreja. Que coisa feia, não? Terminando, uma pessoa me procurou aqui. Estava muito mal, muito mal. Estava até chorando. Disse, há 3 anos eu não piso numa igreja. O que foi? Eu discordei de umas coisas que aconteceram lá na minha igreja. Era época de eleição e dinheiro rolando. Eu não aguentei aquelas coisas. Falei, aí eu não vou mais. Aí um dia eu recebo a notícia que o pastor ia me visitar. Falei, que legal, aí vai dar para conversar. O pastor foi visitar, para quê? Para dizer assim, olha, em nome da autoridade que nos foi dada, nós estamos excluindo você do corpo de Cristo. Você está amaldiçoado. E seu único jeito de voltar é voltando na nossa igreja. Aí a pessoa fala, é lá que eu não piso. Aí ela chegou para mim. Na verdade era ele. Chegou para mim, o irmão, chorando. Ele falou, Nésio, olha o pedido dele. Você quebra essa maldição que tem na minha vida? Eu falei, querido, eu preciso te alertar de uma coisa. Não tem nada sobre a tua vida. Porque a maldição sem causa não se cumpre. Praga alguma vai chegar na tua tenda. Toda maldição já foi lançada sobre Jesus lá na cruz. Ele já pagou o preço para tudo isso. Macumba não pega em você. Ele falou, mas não foi feitiçaria, não foi macumba. Eu falei, foi. Esse camarada não é pastor, isso é feiticeiro. É feiticeiro um camarada desse. Porque nós pastores fomos chamados para pastorear, para abençoar o povo e alimentar o povo com a palavra de Deus. Não para ficar amaldiçoando gente. O que eu posso fazer é te abençoar. Isso eu vou fazer. E te dizer o que Jesus diria para você. Teus pecados foram perdoados, querido. Vem, segue Jesus. O fardo de Jesus é suave, é leve. Anda com Ele. Vale a pena. Sinta-se perdoado. Foi bom vê-lo aqui no primeiro culto hoje. Está aqui. Livre, leve, perdoado, andando com Deus. Podia frequentar outro lugar, da mesma maneira. O que eu quero te dizer é que se foi dito isso sobre você, eu quero te dizer que a palavra de Jesus para você é a mesma. Porque esse homem chegou para Jesus e falou, se o senhor quiser pode me purificar. Jesus disse, eu quero. Seja limpo. Você pode até estar longe de Deus, mas Deus não está longe de você. Os seus pecados fazem separação entre você e Deus. Você que fica meio sem graça diante de Deus. Mas Deus não mudou não. Você não viu o Silas falando aqui? É Deus que segura na mão da gente. É isso. Vamos dar as mãos uns para os outros agora? Eu quero terminar orando. Eu queria te dizer que Deus ouve suas orações. Eu queria te lembrar que se o teu coração é sincero diante de Deus, Ele ouve você e não tem barreira nenhuma dele para com você. Quero te lembrar também a você que já foi aí amaldiçoado em algum lugar. Não amaldiçoa não de volta, tá? Abençoa. A Bíblia diz para você orar pelos que te perseguem.
Ora por eles. Abençoa a vida deles. Não pega bronca, não. Isso vai fazer mal para o teu coração. Libera isso. Vai ter uma vida leve. Vai servir a Deus de coração. Amém? Vamos orar juntos? Repete uma oração comigo. Diga assim: Senhor, eu abro meu coração para receber o teu perdão. Cuida de mim, da minha mente e do meu coração. Muito obrigado pelo Deus amoroso que o Senhor é. Eu recebo da tua graça. Abra minha vida para o Senhor. Em nome de Jesus. Da mesma maneira como aqueles magos do Oriente levaram presentes até Jesus, eu te dou agora da minha riqueza, do meu coração, a minha vida para o Senhor. Este é o meu presente, é o que eu posso te dar. Em nome de Jesus, receba minha oferta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus recebeu você. Deus recebeu você. Deus recebeu você.